Bom, muitas pessoas conhecem a respeito da ansiedade, das crises de ansiedade que de fato são comuns até, infelizmente, na vida das pessoas hoje em dia. Mas muitos não acreditam que a ansiedade possa ser um pouco mais grave ou um pouco mais prejudicial do que se imagina. Vocês já ouviram falar a respeito de transtorno de ansiedade generalizada? No vídeo de hoje, numa xícara de Freud, a gente vai falar a respeito desse transtorno, onde que isso acaba prejudicando a vida das outras pessoas e pode ser muito mais grave do que você pode imaginar. Vou tentar deixar esse vídeo com o maior número de detalhes possíveis para que a gente consiga entender que existe ali um certo porém para essas coisas e que, claro, que há uma certa questão de tratamento a respeito disso e que isso deve ficar ali bem explícito, ou seja, tem jeito, tem solução. Quer saber mais a respeito disso? Então pegue sua xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos a uma xícara de Freud. Meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito de transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG, onde as pessoas acabam tendo ali umas complicações a mais do que uma crise de ansiedade comum que a gente possa imaginar. Antes da gente começar, deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você imagina que vai precisar dessa informação. E claro, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E além disso, deixe seus comentários, porque esse vídeo foi uma sugestão de uma determinada pessoa e que, claro, ela vai gostar muito de saber a respeito desse conteúdo, de como lidar com esse quadro em específico, que com certeza pode incomodar muito mais gente do que você imagina. De antemão, já peço desculpas aí pelo meu nariz, peço desculpas aí também pela minha voz. Infelizmente, São Paulo, tempo muda, tempo fica bom, tempo fica ruim, vento vai, vento vem, e quem tem rinite sofre. Mas de qualquer forma, como eu já tinha comentado aqui no canal, o meu compromisso é real, Toda sexta-feira, 7 horas da noite, sempre terá vídeos e tenha certeza que esse vai valer muito a pena. Então, vamos pro vídeo. Quando a gente fala a respeito do transtorno de ansiedade generalizada, TAG, a gente tem que entender que ela é muito mais do que além de uma ansiedade comum. É muito mais além do que uma preocupação específica, é muito mais além do que apenas ali uma falta de ar, é muito mais além do que uma preocupação excessiva, Vamos se dizer que o transtorno de ansiedade generalizada, ele se manifesta muito mais das questões físicas, E quando a gente diz a respeito de questões físicas, estamos querendo dizer sobre sudorese, sobre arritmia, falta de ar excessiva, Onde existe ali uma certa tremedeira, uma tensão muscular, além de palpitações que pode ser ali uma crise de choro muito forte, ou até mesmo o despertar de uma raiva muito forte, o descontar dessa raiva de uma maneira muito mais explosiva de alguma forma, Então a gente pode dizer que o transtorno de ansiedade generalizada, ele acaba sendo muito mais complicado do que se imagina, Então vai um pouco mais além daquilo que a gente acaba captando ali com uma ansiedade comum. E de fato isso merece uma grande atenção. Por quê? Por causa que esses sintomas físicos, eles podem impactar negativamente no corpo, Então essa questão de você ter muita arritmia cardíaca, essa questão de você ter ali uma sudorese muito forte, a questão de você ter tremedeiras, a questão de você ter uma falta de ar, pode prejudicar a sua saúde física além da mental, Vamos se dizer que isso dentro de umas aulas de neurose, que eu já falei um vídeo até a respeito de neurose, de fato acaba se manifestando de uma maneira muito massiva, Acaba sendo uma chamada neurastenia, onde a pessoa ela acaba escondendo os sentimentos com reações físicas do nosso corpo. Então vai ter uma manifestação física, vai ter uma psicossomatização, ou seja, quando a questão interna vai para o externo, Então aquilo acaba acontecendo com maior
grau de dificuldade ali, se é que podemos dizer dessa forma. Então, quando se tem um transtorno de ansiedade generalizada, existem muitos sintomas físicos, né? Então é muito comum que depois de uma crise dessa, a pessoa ela sinta cansaço, ela parece que dorme, mas não descansa direito, né? Acaba se sentindo esgotada fisicamente, né? Então, vamos dizer que esse transtorno específico, ele impacta não apenas gravemente a psique, mas também a questão física. E por conta desse tipo de coisa, a gente acaba dizendo que é um transtorno de ansiedade generalizada, porque além da mente, acaba prejudicando o corpo. Aí você fala, poxa, mas o que acontece para que a pessoa consiga manifestar a respeito dessa condição? Podem ser vários fatores. Desde fatores que podem ser hereditários, dependendo, assim também como questão de traumas, vivências ruins, assim também como a maneira como ela percebe o mundo ao seu redor. Então a gente percebe que, além dessa questão, nós temos ali o fato da pessoa ela acabar percebendo o mundo de uma forma onde ela deva se preocupar demais, onde ela deve ter ali uma certa apreensão a respeito do resultado futuro das atitudes dela ou de outras pessoas, então ela acaba se dinamizando dessa forma. E com isso a ansiedade ela acaba se desenvolvendo mais. Então é muito mais além de uma crise, acaba sendo ali uma manifestação física dessa crise específica, né? E aí tudo acaba se prejudicando. Em questão disso, a gente pode dizer, tá, mas a pessoa ela deve se medicar? Sim, ela deve se medicar, ela precisa tomar remédios, não apenas remédios para se acalmar, né? Mas ali tem que ter aqui algum remédio para ansiedade, algum remédio para depressão. Ah, mas a pessoa vai se viciar? Não. Nesse caso é para controlar os sintomas físicos ali dessa determinada doença, né, essa determinada patologia, por causa que senão a pessoa ela vai degradar mais a saúde. Entendo que, de fato, hoje, né, mesmo com toda a informação do mundo, existe muito tabu a respeito de remédios. E que, de fato, esse tabu ele precisa ser quebrado. Então a pessoa que está tomando remédio não quer dizer necessariamente que ela está doente, não quer dizer que ela está nas últimas, mas quer dizer que ela precisa ali de fato equilibrar ali os hormônios que acabam causando isso com ela. Então não é porque toma remédio que tem um desequilíbrio muito grande. Quer dizer que só precisa ajustar alguns compassos ali do próprio cérebro, das próprias glândulas que acabam produzindo esses hormônios, e assim ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. É interessante também que esse preconceito a respeito de tomar remédios que são psicoativos deve acabar. Esse tipo de preconceito ele não deve ter mais. Afinal, as pessoas elas precisam cuidar da saúde mental e às vezes o próprio cérebro ele tem esse desajuste de hormônios. E não quer dizer que só por isso a pessoa que toma remédio ela não pode ter uma vida normal. Ela pode ter uma vida totalmente comum, pode ter uma vida completa, pode ter uma vivência bacana, independente ou não se toma remédio. Então o preconceito ele tem que acabar já. E bom, a respeito disso, além dos remédios, a pessoa ela deve de fato procurar terapia. Ela precisa entender a raiz daquilo, que pode ser uma vivência, pode ser um trauma de infância, pode ser algo que impactou na vivência dela, pode ser algo que seja realmente prejudicial na vivência dela. E isso ela precisa dar um significado novo para a vida. Então, quando as pessoas elas acabam tendo essa noção, fica muito mais fácil de enfrentar esse transtorno de ansiedade generalizada. Afinal, elas vão se cuidar mais, elas vão ter uma melhor perspectiva a respeito daquilo e vão se engajar ali a consertar aquilo que está ali tendo problemáticas. E o mais interessante isso tem ali uma certa condição para ter uma melhora. Se vai ser uma cura ou não, vai depender da resposta de cada pessoa. Existem pessoas que trabalham com ansiedade generalizada e conseguem minimizar e não se impactam com isso depois ao restante da vida. Assim como tem pessoas que devem tratar a vida inteira. Mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E com isso, ela deve sim verificar a melhor maneira como ela deve se cuidar. Então, tenha certeza que a partir desse momento, quando ela decide se cuidar, com terapia, com os remédios, né, manter uma qualidade de vida,
com certeza esses sintomas eles diminuem e a pessoa consegue viver a vida sem mais impactos a respeito disso. E lembrando, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo ali de complexo, síndrome, quer dizer que a pessoa não tem jeito na vida, quer dizer que a pessoa ela deve ser exclusa. Na verdade, não. Dependendo da situação, ela deve sim tomar remédio, ela deve sim fazer ter um cuidado na saúde mental, mas não quer dizer que ela não vai ter uma vida completa, não vai ter uma vida feliz. Na verdade, ela vai precisar se ajustar em alguns pontos. Mas quem não precisa de ajustes, não é mesmo? Então, para a gente finalizar, é importante que cuide da sua saúde mental. Saúde mental não tem preço. Se você achar que você tem essas desconfianças a respeito ali da sua ansiedade, de como as coisas estão na sua mente, procure um profissional, procure um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, um médico, um psiquiatra, ou seja, uma pessoa que pode te acolher, que você pode aceitar o tratamento de maneira confortável e assim esse profissional vai te ajudar da melhor maneira possível. Afinal, com saúde mental a gente não brinca. A gente sabe que a gente precisa da nossa mente melhor, né? Trabalhando da maneira mais tranquila possível para que a gente consiga ter ali uma boa vivência, né? E bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar ali o seu comentário, se inscrever no canal, sempre teremos vídeos novos. Mais uma vez, perdão pelo nariz, perdão pela voz. E infelizmente, mudanças de tempo para quem tem rinite acaba sendo bem agressivo. E bom, continuamos ali, né, com a nossa expectativa de fato que na semana que vem a gente consiga englobar mais assuntos novos e mais temáticas novas aí para entendermos sobre saúde mental. Por hoje é só, muito obrigado mais uma vez e até breve. Tchau, tchau.